Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui professor José Roberto, falando diretamente do Unicursos, com mais um papo sobre concursos públicos e dessa vez a gente vai falar sobre um concurso aqui da própria cidade de São José dos Campos, que é um concurso para a Câmara Municipal. E hoje eu estou recebendo para falar sobre esse concurso o Gabriel, que ele foi aluno nosso, estudou aqui no Unicurso, e a gente vai bater um papo, vai falar sobre o concurso, né? Como foi o último concurso público, e é uma tendência do concurso manter os padrões, a mesma banca, né? Logicamente, pode haver alguma modificação em termos do programa, pode haver também uma mudança de banca, mas sempre a nossa referência é o último concurso, é a última prova. A gente vai falar sobre isso, como foi essa última prova. Vamos falar também sobre o trabalho dentro da Câmara Municipal de São José dos Campos, como que é o ambiente, o que que se faz, e também dicas para você que quer fazer esse concurso público, que é um concurso muito bom. É um concurso aí que exige nível médio, salários ou remuneração acima de R$ 5.000 mensais, e a gente está esperando aí um bom número de vagas. Gabriel, muito obrigado por ter aceito esse convite para conversar aqui conosco e para poder estimular, né, motivar os nossos alunos e as pessoas que seguem esse podcast e que querem olhar para frente e ter uma perspectiva melhor. Quem é o Gabriel? Bom dia, boa tarde, boa noite, professora, quem estiver nos assistindo. Bom, o Gabriel é um taubatiano de 32 anos que fez a vida no Paraná. Eu morei no Paraná por 9 anos, fui para lá para estudar. Sou graduado em Ciência Política pela Uninter, fiz presencial em Curitiba, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, né, que é a minha alma mater, onde eu me formei, onde fiz pesquisa. Sou especialista em gestão financeira no setor público, especialista em comunicação eleitoral e marketing político, né, ambas também especializações pela Uninter, e desde que eu entrei na Câmara Municipal de São José dos Campos, tive a oportunidade de fazer especialização em gestão pública pela FAUESP, que foi uma oportunidade que a Câmara Municipal de São José dos Campos me concedeu nesse último ano, né. Estou exatamente há um ano na Câmara de São José, eu entrei no dia 4 de março de 2024, né? O concurso foi em 2021, eu fui homologado em abril de 22, vencei em abril de 24, eu fui chamado em janeiro de 24, né? E desde então eu estou morando de volta no Vale do Paraíba, né? O objetivo era voltar a morar no Vale do Paraíba e consegui esse objetivo graças ao concurso da Câmara de São José. Bacana, bacana. A gente estava conversando um pouco antes aqui do podcast, né? Aí eu descobri, né, que o Gabriel, ele é taubatiano, não só de ter nascido lá, mas de torcer também para o time de Taubaté. Estou muito feliz. E está muito feliz. E para você que não está acompanhando, ontem, né, esse dia que foi ontem que foi gravado, né, um dia depois que a gente está gravando aqui, o Taubaté ele ganhou, né, do São José e vai aí para tentar o acesso ao A1 do Campeonato Paulista Profissional de Futebol, né? Então, eu torci para São José, torci para o Taubaté, saiu o vencedor, e aí ele falou para mim que a esposa dele também torce para o São José e também torce para o Corinthians. São os únicos dois defeitos da Ana Paula, ser corintiana e torcedora do São José. E ele, além de torcer para o Taubaté, ele ainda tem o currículo de torcer para o Palmeiras, né? Então, tudo é a receita aí para o casamento o casamento, a gente está até conversando sobre isso também, né? O casamento você junta duas pessoas totalmente diferentes, né? Criação diferentes e tal, e aí existe, né, a química, né? De fazer essas coisas darem certo. E essa rivalidade gostosa, esportiva, sadia, é uma das coisas que compõe a química dessa relação. Até bom você citar isso, professor, porque ela é a razão de eu estar em São José dos Campos. Eu era técnico legislativo concursado na Câmara Municipal de Colombo, no Paraná. Eu prestei esse concurso em 2015, né? Ingressei em 2016 e fiquei até 24 de fevereiro de 2024. Fiquei 8 anos, quase 8 anos na Câmara de Colombo, onde eu fiquei 2 anos como técnico legislativo, cargo de concurso,
depois eu ascendi a chefe de arquivo, fiquei 4 anos no arquivo da Câmara, e depois eu ascendi a diretoria da Escola do Legislativo, que eu tive o prazer e o orgulho de ter ajudado a criar naquela Câmara, e fiquei quase 2 anos. Fiquei o ano completo e o pouco ali que restou para completar, né? Então, a gente sabe que o serviço público, dependendo da sua qualificação, né, dependendo de como você se porta, de como você conduz a sua carreira dentro do serviço público, você tem a possibilidade de ascensão, né? E eu tive esse privilégio em Colombo, sou muito grato àquela terra, aquele povo maravilhoso, mas eu sou daqui e eu pude finalmente voltar para minha terra. Mas assim, pelo que a gente estava conversando, a motivação principal de você voltar de, do Paraná, né, para São José dos Campos foi A Ana Paula. a Ana Paula, Meu né? amor, minha mulher. Eu a conheci na pandemia. A Câmara de Colombo ainda era muito analógica naquela época da pandemia e ela optou por afastar remuneradamente alguns servidores. Eu fui um deles. E como eu sou sozinho, eu era sozinho lá em Colombo, eu aguentei alguns dias da pandemia. Meus pais me buscaram, morei com eles em Tremembé naquela época, onde eles residiam. Nesse meio tempo eu conheci a Ana Paula, a gente começou a se conhecer, passamos a namorar. Eu passei a morar com ela e em agosto de 21, estou falando de maio, eu vim para cá em maio de 20, em agosto de 21 voltei para Colombo. Nossa relação se manteve à distância, todo mês eu estava para cá, ela ia para lá. Só que é engraçado, professor, que eu fui embora em agosto determinado a voltar. Eu não pensei em voltar, eu fui determinado a voltar. E eu falava para ela, fique tranquila, eu preciso estar dentro da máquina pública, por concurso. Não importa o salário, não importa, eu preciso estar dentro. Eu vou passar numa prova e vou voltar. Os planos de Deus são muito grandes, né? Eu fui embora em agosto de 21, em outubro saiu o edital da Câmara de São José. E eu troquei um cargo de diretor para voltar e começar de novo um cargo de técnico. Porque o meu objetivo era voltar. Com uma excelente motivação, né, Gabriel? E eu acho bacana isso porque essa semana mesmo a gente recebeu a visita de uma aluna que é concursada também aqui em São José dos Campos, e ela falou para mim, Zé Roberto, eu devo muito, né, ao trabalho do Unicursos, e não só por eu ter passado no concurso público, mas porque eu estava num casamento onde havia um relacionamento muito tóxico, muito abusivo, e eu não tinha condição financeira de sair desse relacionamento. Eu tinha filhos e tinha outros compromissos, né? E o concurso público possibilitou ela sair desse relacionamento e hoje ela está estável. E o seu caso, né, de você mudar de cidade, né, para você ficar junto com a pessoa com que você ama, e isso foi uma motivação para você realmente estudar e passar no concurso. E também teve a questão que em Colombo eu era sozinho. Eu morava sozinho, fazia tudo sozinho, né? E o ser humano é um ser sociável. Eu só tinha sociabilidade no trabalho. Ou então na faculdade, quando eu estudava, quando eu fazia mestrado, a graduação. E isso acaba pesando também. Com o tempo a gente vai elencando quais são as prioridades da nossa vida e de acordo com a mudança delas a gente vai tentando direcionar ela. Sim. E eu tive essa oportunidade, né, com o concurso da Câmara, de voltar para cá, de estar aqui. A gente já falava um pouco antes, né, nunca foi uma meta da minha vida ser concurseiro ou passar em concurso, mas eu sou da ciência política, uma área que é extremamente frágil e sequer é profissão reconhecida no Brasil. Então, se não há um caminho, não há uma fórmula, eu preciso fazê-la, né? Muitos dos meus colegas de profissão de ofício precisam fazer suas carreiras e eu fui por esse caminho. Se eu estudei e gosto de trabalhar com política, eu preciso estar em ambientes políticos. Fui concursado numa Câmara Municipal do Paraná, sou concursado nessa, e é a condição que eu encontrei para fazer aquilo que eu gosto. E esse é o motivo que fez você entrar para a área pública, prestar concurso público, por falta de opção que você tem, que hoje, né, tem na sua carreira, né? Sim. É uma carreira assim que não oferece tantas possibilidades e oportunidades, como existem várias formações, Exato. né? E é engraçado, né, que a gente parece que a gente sai meio formatado, né? A gente faz um nível fundamental, faz um nível médio, terminou o nível médio, você tem duas opções: ou você vai para o mercado de trabalho, né? Ou você vai fazer faculdade.
Ou faz as duas coisas, que foi o meu caso, né? Eu fiz a faculdade e trabalhei. Dificilmente você pensa em concurso público quando você sai do nível médio. É incrível isso. Porque é uma... Eu acho, falando do Gabriel de 17 anos, que o concurso público ele é distante do ensino médio. Os adolescentes, os recém-formados ali do nível médio, eles não têm esse hábito, eles vão conhecer a vida de adulto, de pagar conta a partir dali. Né? E o concurso público passa a ser uma âncora, uma segurança, um sólido esteio na vida de algumas pessoas, depois que elas já passam por alguns anos nessa vida de adulto. Né? A diferença entre concursado e estar no mercado de trabalho privado. E eu já tive a oportunidade, eu agradeço muito aos meus pais, que os meus pais me permitiram prestar concurso desde os 17 anos. Eu prestei vestibulinho para fazer ETEC, eu prestava aquelas provas para ter bolsa em escola privada. Então a minha formação ela foi talhada por provas desse tipo de concurso. Então, por mais que eu não seja um concurseiro hardcore, a minha vida profissional e estudantil sempre foi marcada por vestibular, por provinha, vestibulinho. Então, isso me favoreceu a ter uma certa... a estar habituado com o concurso. Sim. E a gente vê que o seu currículo é um currículo muito bom, né, para a área que você atua, que é a área política, mas não é um currículo assim adequado, não é que não é um currículo adequado, mas não é um pré-requisito para você prestar um concurso para técnico legislativo, né? Como que foi isso? O único pré-requisito para estar onde eu estou, de fato, é ensino médio completo. Ensino médio completo. E é bom que as pessoas saibam disso. Toda essa minha outra formação veio muito depois, porque quando eu entrei como técnico legislativo na Câmara Municipal de Colombo, eu só tinha o ensino médio. Então, eu estava num serviço público, lá no Paraná, que me deu as condições, que me deu as motivações para trilhar essa carreira, para ir adiante, para ir moldando a minha carreira e as minhas formações de acordo com a máquina pública. Então, eu acho que é muito importante. Eu cheguei na Câmara Municipal de Colombo com 23 anos, né? Se uma pessoa entra hoje no serviço público, como tem lá aqui em São José, na Câmara, pessoas com 21, com 20 anos, ainda mais jovens, dá uma segurança, uma estabilidade, uma tranquilidade para a pessoa poder respirar, olhar e saber o que ela vai querer fazer de ensino superior, de faculdade. Dá uma tranquilidade que muitas vezes, na maioria dos casos do Brasil, uma família não pode dar. Não pode dar. Mas um cargo de concurso estável, né, pode dar para a pessoa escolher o rumo profissional que ela quer tomar. Porque as pessoas, não dá para tomar o concurso público como algo imutável, como uma âncora. Muita gente fica 4, 5 anos, 6 anos, 10 anos e sai do serviço público. Vai empreender, vai fazer outras coisas. Sim. Né? Às vezes até faz faculdade enquanto está no serviço público e depois vai tocar sua carreira. E o que eu chamo a atenção para quem está nos assistindo agora é que o concurso público ele te dá muitas oportunidades, muito além daquilo que é possível ver hoje, estando fora. Sim. Você sabe que você falando sobre isso, né, sobre você deixar o concurso público para ir para outra carreira, foi o meu caso. Eu era funcionário público no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui em São José dos Campos. Aí eu me formei como engenheiro, né? E na época não tinha concurso, né? Porque era por concurso para ser engenheiro, não tinha essa possibilidade nem de sair, né? Aí eu acabei optando e sair do serviço público. É algo assim que a gente pensa muito, né? Porque pela estabilidade, e eu acabei indo para a Embraer como engenheiro, que era o meu sonho de exercer a função a qual eu me formei. Gabriel, agora é o seguinte, em relação à preparação, né, do concurso, foi um concurso que aconteceu, a prova foi o edital foi em 2020, né? A prova foi em 2021. 23 de janeiro de 22. Foi 2022 a prova, né? Então o edital saiu em 2021, a prova foi em 2022, 23 de janeiro. E com as matérias de português, de matemática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, a lei orgânica, né? A gente acredita que essas matérias devem permanecer uma boa parte no próximo concurso. Como foi a sua preparação? Então, professor, eu estava na Câmara de Colombo trabalhando, a minha carga de 8 horas, e eu
de manhã fazia tudo o que eu tinha que fazer no meu trabalho, eu via quanto tempo ainda tinha para o almoço, fazia uma lista de exercício, meia hora. Voltava do almoço, fazia meu trabalho da tarde, o que tinha que fazer. Às vezes chega a demanda em cima da hora. Tá dando meia hora, acabei meu trabalho, quanto tempo eu tenho? Até a hora de ir embora, exercício. À noite, e é bom falar, professor, eu fiz o curso de vocês aqui no Unicursos, eu fiz o online, ao vivo. Online ao vivo. Eu não fiz presencial, eu estava lá no Paraná, e vocês deram a oportunidade de poder fazer esse curso online, ao vivo. À noite, chegava em casa, preparava algo muito rápido, sentava no computador, aula. Assistia aula ao vivo mesmo, online. Não assistia gravado. Não é gravado, é online ao vivo. Certo. É religiosamente, como se eu estivesse aqui. Tinha que ser, porque senão você vai acumulando aulas e você não dá conta. O online tem que ser ao vivo, tem que ter disciplina. Aí eu assistia a aula, professor, fazia mais uma lista de exercícios. Aí você pode variar a disciplina, você faz o planejamento de acordo... Uma aula que eu me apeguei muito para fazer foi aquela sua primeira aula de que você dá as dicas de como fazer. Não é possível fazer tudo. É bom a gente ter essa noção. Às vezes a gente não consegue fazer tudo que é proposto, mas faça aquilo que é possível e faça bem feito. Né? Então eu tinha essa rotina de fazer sempre um pouco, 3 vezes ao dia, né? E todo dia, professor, de segunda a segunda. Isso você está falando de quanto tempo? O edital saiu em outubro. Eu fiz isso até o dia da prova. Até o dia da prova. Até na véspera. Eu não reduzi, eu não fiz aquele intervalo. Isso teve suas consequências, depois a gente fala sobre elas, né? Já conversamos sobre isso. Mas foi assim no Natal, foi assim no Réveillon, foi assim nas festas de fim de ano. Só a minha família sabe que foi essa preparação. E eu. E os meus amigos que puderam acompanhar de longe, mas dentro mesmo, quem viveu isso, sabe, de eu não ir para a praia com elas em janeiro, porque era a véspera da prova, elas foram para Ilhabela, eu fiquei no Paraná, sozinho, estudando. Né? Então é preciso saber, é preciso fazer renúncias. Tenha noção disso, é preciso fazer renúncias. Só você sabe quão custosas e dolorosas são elas. Só que é por um tempo, não é uma vida. Concurso público, a dor é temporária, mas o emprego é para sempre, né? Olha, você que está nos ouvindo aqui, eu queria só pegar um gancho que o Gabriel colocou aqui para nós. Tem muita gente que pensa que passar em concurso público, a pessoa tem que ter o tempo todo para estudar, né? Então, ele trabalhava e ele aproveitou o tempo disponível, ou seja, tinha 1 hora de almoço, meia hora estudando. Meia hora é pouco, mas meia hora todos os dias, ele faz a diferença. Abriu mão, né, de estar com a família, de estar por um tempo limitado, né? Então, esse tipo de esforço, né, é o que traz a conquista. Não tem conquista onde você não tem esforço. Então, é muito importante isso. E para você, fique até o final desse vídeo que a gente vai. Aliás, aqui embaixo desse vídeo tem um link de um grupo do WhatsApp de pessoas que têm interesse em concursos públicos, principalmente os concursos aqui municipais de São José dos Campos. Então, é só você entrar nesse link e você se inscrever no grupo que você vai receber informações, material de estudo, dicas para você se preparar bem para essa prova. Gabriel, eu ia fazer essa pergunta, mas eu acho que já está intrínseco naquilo que você falou. Eu ia perguntar para você quais foram as principais barreiras na sua preparação. Você tem alguma coisa mais para destacar, além de não estar com a família, de abrir mão de algumas... Olha, professor, aí eu vou falar do contraponto. É preciso ter a disciplina, é preciso estar focado, é preciso fazer toda hora um pouco, manhã, tarde, noite. Só que eu acabei cometendo um erro que alguns concurseiros, principalmente os hardcore, acabam cometendo, que é eu fiquei estafado. Isso é perigoso, hein? Isso me comprometeu na prova. Comprometeu na prova? Sim, é uma história bem interessante. Então vamos para o segundo bloco, que é o segundo bloco. A gente dividiu esse bate-papo aqui em 4 blocos, pessoal. Primeiro, o que levou o Gabriel a fazer o concurso público, né? A gente já viu aí que tem um caso... tem um fator motivacional muito forte, né? E o segundo bloco seria como foi a prova da Câmara de São José dos Campos, que nós vamos entrar agora. Depois a gente vai, um terceiro bloco, a gente vai falar sobre o trabalho dentro da Câmara Municipal. Então, vamos lá, Gabriel. Como que foi a prova?
A prova foi um domingo extremamente quente, numa prova sem a estrutura adequada para aquela turma. Foram mais de 22 mil inscritos para 25 vagas, foi bem concorrido o concurso. Só que eu estava tão estafado, eu não descansei, no sentido de eu não dei aquela desacelerada para a hora da prova. Eu estava extremamente tenso para fazer a prova. Foi uma prova difícil, professor. Foi uma prova. Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, nível hard. Isso quem disse são os nossos professores do Unicurso quando foram corrigir a prova. E outra coisa que eu dou de dica para quem está assistindo, não dá para ser bom em tudo. Naquilo que você é bom, você tem que se preparar para gabaritar. Eu gabaritei português, tudo de direito, errei uma de atualidades e errei 8 de matemática. Caramba, quantas questões? Eram 15, né? Eram 15. Olha. Eu errei 8. E eu não sou bom em matemática. E o Cazu é o melhor professor de matemática que eu tive de longe. Ele é muito bom. Mas eu tenho problema com raciocínio lógico. Eu sou de humanas. Eu tenho problema com cálculo. Mesmo assim, eu acertei 7. E as que eu errei estavam muito difíceis. Então eu tenho que dar essa colher de chá. Só que aí que tá. A minha atenção diante daquela prova, daquela dificuldade, e a forma como eu levei a preparação me fez cometer um erro que eu nunca tinha cometido, professor. Eu passei uma questão errada para o gabarito. Puxa. Então, ao invés de 9 erros, eu tive 10 erros no gabarito. Isso é uma coisa que me consumiu por muito tempo. Até sair o resultado. Até eu ser chamado. Até ser chamado. Porque eu fiquei em 72º. Não fui mal, porque a redação valia muito. E na redação eu sabia que eu estava preparado. A minha redação foi muito boa. Então eu fiquei em posição 72, 72º. Só que quando você é concurseiro, você faz os cálculos. Se eu não tivesse transcrito aquela questão errada para o gabarito, eu teria ficado em 61º. Eu teria sido chamado muito antes. E aí você sofre, né? Até você ser chamado, aquilo te consome de um ponto. Eu não fui chamado porque eu errei uma questão. Não é porque eu errei, porque eu transcrevi errado uma questão. Então, tá aí a importância, o meu exemplo da importância de você fazer a prova bem. E eu não estava. Às vezes você joga uma preparação toda no lixo porque você não estava bem no dia da prova. Isso pode acontecer. Quando você fala em estar bem na parte emocional, pela cobrança, ou seja... Eu me cobrei demais. Entendi. A cobrança dos professores não me faziam cócegas. Porque pelo nível que eu estava estudando, a minha exigência era maior do que a que vinha de fora. Sim. Só que isso acaba cobrando esse preço. E é uma coisa que eu vou levar, que foi um ensinamento desse concurso que eu levo para outras áreas da minha vida. Mesmo assim, eu fiquei em uma boa classificação. Eu não sou aquele concurseiro que estuda para várias provas. Na segunda-feira, dia 24, professor, a vida seguiu. Normalmente. Fui trabalhar, parei de estudar. Parei de estudar não, eu tive que parar de fazer a dissertação do meu mestrado para estudar para o concurso. E aí você voltou? Aí eu voltei, né? Eu ia me formar em março de 22 no mestrado, me formei em junho, exatamente um tempo depois, porque eu parei para estudar para o concurso. Né? Mas depois vida seguiu, classificação foi sendo chamada, né? Aí dá aquelas paradas, volta. Só que tem um fato muito interessante nisso tudo, que mudou o jogo. A administração pública, ela passa por reestruturação constante de extinção e criação de vagas. Nós vamos falar de uma delas logo mais, né? Mas durante a lista do concurso foram criados mais 5 cargos de técnico. E a partir do 50º, mais ou menos, passaram a chamar de 5 em 5. Só que a maioria das pessoas que fizeram essa prova eram concurseiros que estavam envolvidos no Tribunal de Contas, no Ministério Público, na Lesp. Ou seja, não assumiram. Aí, a partir do 50º, com a criação dessas 5 vagas, a lista começou a galopar. E chamou até o 82º, se não me engano. Olha! Então, 30 rodaram para preencher 5, 6 vagas, que aí um sai, né? E preciso falar que a concorrência desse concurso estava no mais alto nível. E por quê, né? Eu me lembro que quando teve esse concurso, teve cursos de São Paulo, né?
estimulando o pessoal da capital a vir para São José prestar o concurso, porque era uma prova muito parecida com o do TJ. As disciplinas, o conteúdo, e o pessoal estava estudando para o TJ. Por isso que o nível, né, o nível foi bastante pesado. Né? Muitos dos meus colegas de trabalho hoje são pessoas que se prepararam para o TJ e não saíram. Não saíram, não saíram. O que você quer dizer é o seguinte, né? Eles optaram em continuar aqui na Câmara, pelo quê? Pela qualidade, pelo São de São José. São José. Não tem o risco de ficar sendo transferido de comarca. Bacana, bacana. Antes da gente passar para o terceiro bloco, que é a Câmara, que é sobre o trabalho na Câmara Municipal, sobre a prova, né? A prova, ela foi dividida em prova objetiva e a redação. A prova objetiva tinha matemática, português, a matemática e raciocínio lógico estava com o mesmo conteúdo, 15 questões, português 15 questões, atualidade, se não me engano, era 5. E aí depois nós tivemos a parte de conhecimentos específicos, com constitucional, com administrativo e a lei orgânica, e depois a redação. 50 questões, redação, 4 horas de prova. Você falou assim que o dia estava super quente, né? Mas assim, eu chamo a atenção da importância de redação, né? Redação valia 50% da prova, né? Exato. E isso é uma coisa que me tranquilizou. Então, isso é bom. Que teve gente que foi bem na prova, mas não foi tão bem na redação. E aí, para você ter uma ideia como redação é tão importante, geralmente em concurso, o primeiro colocado é aquele que gabarito erra uma. O primeiro colocado nesse concurso errou 4. Errou 4. O primeiro colocado. E aí vem, né? Porque o que importa, a redação tem que ter tirado muito bem na redação, ponto. E aí vem a prova em segundo lugar, né? Eu errei 10, porque 9 eu errei e uma no gabarito preenchida errada. Mas a minha redação foi muito boa. E aí eu fui levado a 72º. E é interessante que o edital saiu para 25 vagas, é isso? E você falou assim que chegou até 80 e 82. Não que esses 82 assumiram, né? Mas foram chamados, convocados para assumir o cargo, mas muitos já tinham assumido outras funções e acabaram deixando. Mas assim, é só para você que está nos assistindo entender que muitas vezes o edital, até que eu achei bastante generoso o número de vagas no edital, mas normalmente o edital ele coloca pouquíssimas vagas, né? Pouquíssimas vagas, e eles vão chamando, o órgão público vai chamando de acordo com a ocorrência, né, de abertura de vagas e a vacância que vai surgindo, eles vão chamando, e muitos que são chamados acabam assumindo outras funções e não entram. Sobre o trabalho na Câmara Municipal, né? O pessoal pergunta bastante, porque a Câmara Municipal, não só de São José, todas as câmaras municipais, isso me faz lembrar também uma coisa muito interessante, Gabriel, que eu tinha um aluno que estava se preparando para o Tribunal Regional do Trabalho, né? Que é um concurso que hoje está pagando aí inicial para nível... na época era nível médio, agora é nível superior, mas está inicial em torno de 8 mil. Aí tinha uma aluna que estava na secretaria desistindo do curso, né? Daí eu fui lá para conversar com ela para saber se era algum problema com o curso e tal. Daí ela falou assim, não, Zé Roberto, é que eu passei as férias no Mato Grosso e coincidiu de ter um concurso lá para a Câmara Municipal. E eu prestei e passei, eu vou para lá. Aí eu falei para ela assim, mas e aí, mas o salário não é menor tal? Não, o salário é um pouco menor sim, mas a qualidade de vida numa cidade pequena e tal, né? Mas é muito interessante, porque o concurseiro, você vai se preparar para o concurso da Câmara Municipal de São José, você acaba se preparando para outros concursos públicos também, não só para a Câmara Municipal. Mas o que eu iria perguntar para o Gabriel agora é em relação a isso, ao ambiente da Câmara Municipal, que é um ambiente político. Como que é trabalhar numa Câmara Municipal? Então, preciso considerar que eu já tive uma experiência em outro ambiente político, né? Sim. Eu já trabalhei em outros lugares, já passei em outros concursos, trabalhei em jornal, trabalhei em empresa, trabalhei né, no comércio, e posso dizer que em relação ao ambiente do trabalho, é o melhor ambiente de trabalho que eu pude desempenhar minhas funções. É um ambiente muito bom, e quem faz esse ambiente são as pessoas que são muito boas. Sim. Tá? A administração da Câmara, ela é muito justa e coerente, né? Ela sempre leva, dentro das oportunidades que tem, leva em consideração aquilo que o servidor, né, tem para pôr. Por exemplo, tem técnicos que pediram para sair de gabinete, porque tem lotação em gabinete, para trabalhar na administração. A administração avalia e puxa, vai remanejando. Quando você fala de administração da Câmara Municipal,
essa administração, ela é política ou ela é... É as duas coisas. As duas coisas, tem a mesa diretora, a presidência, que exerce a última palavra, que de fato responde pela Câmara. Tem a Secretaria de Diretoria Geral, exercida por um cargo em comissão. Tem a gestão do Núcleo de Finanças, Contratações e Orçamentos, se não me engano, que é por um cargo de carreira, é um concursado em cargo de carreira em cargo em comissão. Então, tem as duas coisas. Certo. Né? E o que me chama a atenção é que na outra Câmara que eu trabalhei, era assim, sim, não, faz o seu, te vira. E aqui a administração atual, muito porque há concursados que sabem o que é, né, ser concursado, estar no ambiente político, é muito acolhedora, justa e dentro do possível tenta considerar aquilo que é, né, possível para o melhor para o servidor. Então, um ambiente muito bom, muito sadio, né? Agora, falando assim do ambiente político em si, fora Sim. isso, né? O ambiente político ele tem regras escritas e regras não escritas. As regras escritas é de conhecimento de todos. As regras não escritas vai da convivência, do tempo, do conhecimento que se tem naquele lugar, né? Então, dicas que eu posso dar para uma pessoa que gostaria de trabalhar em um ambiente político, seja como concursado, tá? Seja como comissionado de livre nomeação e exoneração. Sim. Né? O velho Ulisses Guimarães falava que em matéria de política eu falei muito sobre coisas. Tem repertório, futebol, história, cinema, música, literatura. Fale pouco de si e nada sobre os outros. Isso é muito sério. É filosofia, né? E isso é um conselho que o Ulisses Guimarães deu ao Fernando de Moraes quando ele se elegeu deputado estadual no Rio de Janeiro. E é uma máxima que eu levo para o serviço público, né? Fale do seu trabalho, fale do que você faz, faça um trabalho bem feito. Outra coisa, vivemos numa época em que a ansiedade é um mal universal. Sim. A ansiedade pode levar as pessoas a meter os pés pelas mãos, sim. a tomarem ações assodadas, mal pensadas. Isso no ambiente político é muito perigoso. Pode depor contra você. Sim. Então é preciso respirar fundo, levar um dia de cada vez. Ter equilíbrio. Ter equilíbrio. No serviço público não existe cavalinho de pau. As coisas levam outro tempo, né? Um tempo mais letárgico, um tempo mais demorado, né? Então é preciso ter isso em consideração, controlar a ansiedade, Sim. né? Dentro do possível, ter boas relações com o maior número de pessoas. Aí eu vou usar um exemplo não de São José, mas da outra Câmara. Não é possível agradar todo mundo, não é possível ser amigo de todo mundo, e está tudo bem isso. Só que no lugar em que numa situação em que você não consegue fazer um amigo, nunca faça um inimigo. Isso é muito sério. E não é necessário fazer Não, inimigo, não né? é. Mas assim, às vezes, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa de personalidade forte. Todo mundo é, né? Mas é preciso saber o seguinte, se não é possível fazer amizade ou ter uma relação republicana, né, de boa vizinhança com a pessoa, não crie enguiço, não crie conflito, não crie problema. Porque uma hora isso vai depor contra você. Porque no serviço público também tem disso. Todos, falando dos concursados, todos nós concursados estamos aqui, em pé de igualdade. Um dia este concursado está aqui, outro dia este concursado está aqui, este está aqui. Tem essa variação, tem esse fluxo. Quando você fala sobre isso, Gabriel, é mais assim, em termos assim, de ter um relacionamento sadio, né, onde há paz, um trabalho que seja... Porque a gente passa o melhor período da vida trabalhando, né? Melhor horário do dia trabalhando. Então é necessário um ambiente desse, mas um ambiente político a gente entende que existe, né? As suas polarizações, existe. Agora, isso tudo ele não traz risco para a estabilidade do Para a estabilidade não. Não, né? Para a estabilidade, claro que nós somos avaliados anualmente, tem estágio probatório, as pessoas que não atendem os requisitos que são técnicos, públicos, tá? A avaliação é muito bem... Eu fiz avaliações na outra Câmara que eu tive que ir para o embate, porque me avaliaram mal. E eu fui. E uma das coisas que eu perguntei assim que eu cheguei aqui em São José, como era a avaliação. E me mostraram o formulário, os critérios técnicos e objetivos da avaliação. Bom. Você não é avaliado somente por uma chefia, como era lá. Aqui você é avaliado pelos colegas de trabalho, pela chefia, por outros servidores de concurso. Então, é uma avaliação mais ampla, né? Lá eu era avaliado por uma pessoa que não tinha contato com o meu trabalho e ela me sacaneou e eu fui.
Eu fui para cima, lá. Aqui não tem isso, porque aqui é objetivo. Ou seja, é justo. É justo. É justo. Você que está nos assistindo agora, você deve estar perguntando, né? E aí, né? Quais são, né? Qual é o salário? Quais são os benefícios, né? O que vale a pena, né? Passar esse concurso, prestar essa prova e exercer a função lá na Câmara. Se você puder falar um pouco sobre salários, benefícios, carga horária de trabalho, horário de entrar, horário de sair. É muito bom falar disso quando você é servidor público, porque tudo é público e transparente. Isso. Né? Então, para quem quiser conferir no portal da transparência, o salário de técnico hoje está em torno de R$ 5.300 bruto. 5.300. É um salário bom para nível médio. Quando você fez o concurso era 3.600. Então, nesse interstício de 21 para 24, a Câmara passou por diversas reestruturações, dentre as quais beneficiou o cargo de técnico. Porque o serviço público está em constante mudança. Sim. Para alguns pode demorar, pode ser demorado, mas às vezes acontece. Né? Eu prestei um concurso que eu ia perder renda em relação ao Paraná, onde eu estava, mas o objetivo não era renda, era estar aqui. Quando eu cheguei, eu estava no cargo de diretor lá. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei a uma remuneração próxima ao cargo de diretor que eu estava no Paraná. Olha, que bacana. Então, embora eu estivesse ciente da perda remuneratória, quando eu cheguei aqui, não tive tanta perda. Acabou não acontecendo. Além disso, nós temos um vale alimentação refeição pago em dinheiro que estava em R$40 por dia, hoje está próximo de 42. Dá para almoçar com R$42 em São José? Dá para almoçar. Dá para almoçar com 42. Desculpa, é impossível para mim não fazer um paralelo. Eu tinha um vale alimentação de R$8,50 lá. R$8,50 lá? Eu posso afirmar para você que com R$8,50 não dá para almoçar em nenhum lugar do Brasil. Mas era o que eu tinha lá. Além disso, outros benefícios que a Câmara Municipal de São José dos Campos tem, que para mim é a cereja do bolo, a menina dos meus olhos, eu que paguei grande parte da minha formação. Pelo vejo, você gosta de estudar. Eu gosto. Eu passei poucos anos da minha vida sem o estudo formal de fazer uma faculdade, uma especialização, um mestrado. A Câmara Municipal de São José dos Campos tem o PRODESEM, que é um programa de desenvolvimento do servidor público. É uma contrapartida, é um reembolso que a Câmara dá de um percentual. Por exemplo, um servidor público concursado da Câmara quer fazer uma faculdade de Direito. De 40%, 60%, o percentual varia de acordo com a faculdade, tem lá especificações, tem critérios, né? Que parte disso a Câmara te reembolsa. Que bacana. Então eu ainda não tive oportunidade, eu estou só um ano aqui de fazer o uso do PRODESEM, mas é uma das coisas que lá atrás, quando eu vi isso, meus olhos brilharam. Com certeza. Brilharam, porque para uma pessoa que pretende... e claro, não pode ser um curso que não tem a ver com a área da Câmara. Sim. A Câmara investe na sua formação, né? Tem critérios, objetivos, por exemplo. O tempo que a Câmara investiu na sua formação é o tempo que você tem que ficar em exercício do cargo. Se você sair antes, você tem que reembolsar o poder público. Uma coisa que eu acho assim, é perfeito em diversos pontos, porque é justo. É justo. É muito justo. Tem o PRODESEM, tem uma lei aqui em São José dos Campos que paga um valor por dependente ou por filho. Né? É uma lei que não sofreu reajustes monetários, é uma lei dos anos 90, então eu tenho uma filha de 8 anos, paga R$15 por conta dessa dependência, mas é R$15 que não foi reajustado lá dos anos 90, então como nunca foi reajustado, né? Mas é um valor simbólico, conta. Tem reembolso para plano de saúde. E pode ser reajustado mais pra Pode, mas tem. Tem. E lá eu só tinha o vale alimentação. E aqui eu tenho todos esses benefícios que fazem a diferença e compõem a nossa remuneração. Entra como técnico legislativo. Lá dentro, ela pode assumir cargos de confiança e ter uma remuneração adicional? Então, mais uma vez eu volto ao mantra de um dia de cada vez, estando lá dentro, tendo oportunidade, a administração avaliando a oportunidade, a conveniência, né? Você pode ser nomeado, ter uma função gratificada, ir para outro cargo, né? Que melhora a sua renda. O meu caso, por conta da minha formação e por conta de ter, tipo assim, eu tinha formação, estava preparado. Sim. Tinha uma vaga de assessor de políticas públicas num gabinete.
né? Eu entrei, desempenhei minhas funções como técnico e fui chamado para essa vaga que estava em aberto. E hoje eu estou no cargo de assessor de políticas públicas junto a um gabinete parlamentar na Câmara de São José dos Campos. Então, tendo a sua parte, se tem currículo, tendo vaga e a administração avaliando a oportunidade e a conveniência de te nomear, estando dentro você tem a possibilidade. Excelente. É ótimo isso, né? Porque para a pessoa que gosta de estudar e vê que aquela área é uma área que a motiva, a estimula, muito bom, né? E falando do próximo concurso, né? Aliás, né? A gente está batendo papo aqui até por uma informação que nós tivemos, que um documento interno da Câmara, né, chamado, que é a resolução, não é isso, Gabriel? Ele abriu, né, mais 6 vagas, 10 vagas, né, para técnico legislativo. E associando a essa informação a informação que o último concurso de técnico foi em 2022, né, edital 2021, na prova 2022, e tendo a informação, que fiquei sabendo hoje pelo Gabriel, do histórico dos últimos concursos, né, que foi um em 2018, 2013, 2018, 2021, né? Então, adivinha, né, para quando vai ser o próximo concurso? Aqui nem eu, nem o Gabriel, a gente pode falar para você, vai sair em novembro, vai sair em dezembro. O que a gente pode afirmar com certeza é que esse concurso vai acontecer. E a outra coisa que eu posso afirmar com certeza é que você deve começar a se preparar o quanto antes, porque se o concurso anterior foi disputado, o próximo concurso a tendência é ser muito mais disputado, porque de lá para cá muito mais gente está se preparando para concurso público. O que você me fala desse próximo concurso? Então, professor, é bom a gente tratar da informação da seguinte forma. Todos os atos da administração pública, eles prezam pelo princípio da publicidade. Sim. E é corriqueiro a administração pública abrir e fechar cargo vago, né? Certo. No começo do ano, a Câmara Municipal de São José dos Campos passou por uma reestruturação, né? Foram extintos vários cargos vagos de preenchimento de concurso, né? De auxiliar foram tirados alguns cargos, dentre outros de técnico especialista, tipo informática, web design, não lembro, mas ali o que chama a atenção foram criados 10 cargos de técnico. É com essa informação que a gente trabalha. Foram criados 10 cargos que só podem ser preenchidos via concurso público. E aí pressupõe que, se abriu, é sinal de que em breve poderemos ter a realização da prova. Esta alteração da resolução é uma informação né, pública, e aliando isso com... Teve concurso em 2013, 5 anos depois teve em 2018, 3 anos depois teve em 21, 22, 3, 4 anos depois. Em 26, nós vamos inteirar 5 anos do último concurso. E existem vagas abertas, quer dizer, vacância hoje Qual é o número, quantos técnicos legislativos hoje tem na Câmara de São José? É difícil eu conseguir estimar, porque tem técnico em cargo de chefe. Sim. Mas assim, há alguma vacância, mas quem pode responder isso pontualmente de forma oficial é a administração da Câmara. Sim. Né? Mas ainda assim, além do cargo de técnico, tem cargo de auxiliar que possivelmente, embora tenha sido reduzido, é possível que exista vacância. Tá? Foi reduzido de um número para outro, mas é possível que ainda assim, com essa redução, ainda tenha vacância a ser preenchida. Então, são 2 cargos que é bem provável que a Câmara abra concurso para esse preenchimento a médio prazo, a curto e médio prazo. Né? Ainda mais vendo o histórico, né? De 5, 3 anos a cada concurso, vai se dar próximo já, em 2026 no máximo. E a última banca foi a VUNESP. Há uma tendência, né? A Prefeitura fez concurso, o último concurso da Prefeitura, para vários cargos, foi a banca FGV, né? Mas, assim, eu acredito que deva continuar para a Câmara Municipal a VUNESP. Para quem está nos assistindo agora, Gabriel, a pessoa, por exemplo, caiu aqui no canal do Unicursos e, igual eu recebi hoje
uma mensagem no WhatsApp, Zé Roberto, eu preciso estudar para concurso, eu não sei aonde começar, por onde começar, né? O que você aconselharia? Bom, para começar, eu acho que a pessoa deveria ir lá no site da VUNESP e ver o que foi a prova do ano passado. Ou seja, saber o conteúdo, como foi a prova, baixar, né, o edital, baixar o caderno de questões. E fazer. E fazer essa prova. E você vai ter o start. Bom, quantos pontos eu fiz aqui? Quantos acertos? Aí você vai identificar na prática no que você está bem e no que você precisa melhorar. Eu acho que o primeiro passo é esse. Sim. E também para ter contato. E vai ver que não foi uma prova fácil. Então, se a prova foi difícil, o RAF foi alto, o nível de preparação tem que ser alto também. Mas a dica que eu dou é, vai buscar a prova de 2022. Legal, legal. Falar nisso, né, você se inscrevendo aqui no grupo do WhatsApp, você vai receber, né, a gente vai passar para você, não precisa ter essa preocupação de ir lá no site da VUNESP para baixar a prova, você vai receber a prova e o último edital, além de um conteúdo aí para você realmente se preparar bem para esse concurso público que deve chegar em breve. Gabriel, mensagem de encorajamento e motivação, né? A sua motivação foi a sua esposa, né? E quem não tem essa motivação, qual que seria a motivação aí para a pessoa estudar? Sempre que eu ouço, eu deparo com isso, eu lembro do professor Marins. Grande professor Marins. Né? E ele falava, quando ele precisava lidar com a motivação, ele brincava, ele botava o nariz de palhaço e falava comigo, como é que eu vou motivar? Motivação é um negócio muito interno. Muito interno. Então eu digo para quem está nos assistindo... Motivação quer dizer motivo para agir, motivo para ação. Motivo para ação. Então, tem que ter algo muito interno. Você quer mudar de vida? Você precisa mudar de vida. Às vezes não é só um querer, você precisa. Você tem que estabelecer uma meta. E se sua meta passa por prestar uma prova, ter um cargo que você adquire a estabilidade depois de 3 anos, fazendo um bom trabalho, sendo avaliado, né? A motivação é muito interna. Às vezes é sair da casa dos pais, ficar mais próximo de quem você ama, que foi o meu caso. Você mesmo trouxe o caso de sair de um relacionamento tóxico, abusivo, para ter a segurança financeira, a independência financeira. A motivação é muito pessoal, mas uma coisa, porque eu trabalhei em call center também no Paraná. E eu tive um supervisor maravilhoso que ele falava, você tem um objetivo estando aqui? Porque ninguém leva isso para a vida. Ninguém sonha em trabalhar no call center. Então você tem um objetivo. Imprima seu objetivo e bote na sua mesa para que você veja ela todo dia. Às vezes é comprar uma moto, às vezes é pagar umas dívidas, pagar umas contas. Estou falando do call center, né? Fazer faculdade, você imprime seu objetivo e deixa na mesa o seu trabalho todo dia. Eu não precisei dessa motivação, porque ela estava aqui dentro o tempo todo. Sim. Mas se você tem um objetivo que ele é factível e passa por estudar para o concurso, você imprime esse objetivo, você deixa ele visível na sua mesa de estudo, na sua escrivaninha, onde for, para que você não se esqueça pelo que você está se sacrificando, para que você não esqueça pelo que você está estudando, né? Eu fui para o Paraná estudar, Zé Roberto, eu passei muita dificuldade. Eu gosto de falar que eu não caí de paraquedas onde eu tô. Eu passei muita dificuldade. Trabalhei em call center, fiquei desempregado, passei fome. Mas o meu objetivo era ter meu diploma de cientista político. Eu consegui. Depois foi fazer o mestrado. Eu consegui. Depois foi passar na prova aqui. Eu consegui. Só que o que me ajudou a terminar a graduação, Zé Roberto, foi ter passado no concurso de técnico legislativo na Câmara Municipal de Colombo. Então eu sei o valor que teve. E lá, eu preciso falar de lá, Zé Roberto, o salário era R$ 1.110 no edital. Eu prestei concurso em 2015 para R$ 1.110. Eu saí de lá ganhando R$ 2.500 salário base. Porque foi melhorando, foi tendo reajuste. E outra coisa que quem está na iniciativa privada sofre muito é que às vezes a reposição da inflação não vem, a reposição inflacionária. No serviço público às vezes não vem também, mas a regra é vir o dissídio, né? É outra segurança que você tem. Então é ter muito claro isso que você quer para sua vida. Se isso passa por estudar para concurso, se prepare. E não é eterno. É um período. Às vezes pode ser alguns meses, talvez alguns anos. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena.
Olha, e para vocês que querem, né, que você que está assistindo esse podcast e quer se preparar conosco, aqui no Unicurso, nós vamos ter o formato presencial do curso e online ao vivo. Como o próprio Gabriel falou, né, ele fez esse curso estando em Curitiba. Só que eu queria destacar uma coisa, né? Não adianta nada você fazer um curso no formato online ao vivo e deixar para assistir depois as aulas gravadas. Assuma esse compromisso de se preparar e assistir às aulas no momento em que elas estão sendo ministradas, porque sabe aquele curso que dá aquela vantagem para você? Olha, você pode assistir quantas vezes você quiser, aonde você quiser, quando quiser. Isso é uma armadilha para o seu cérebro, porque se você pode assistir uma aula que você tem que assistir hoje, você pode assistir amanhã, você vai deixar para amanhã, você vai deixar para a próxima semana, né? Então a gente tem esse formato online ao vivo para você que não mora em São José dos Campos e quer prestar esse concurso público. E eu tenho aqui uma grande, um grande bônus para você que ficou até o final desse podcast, que se você entrar em contato conosco e falar uma palavra, uma palavra-chave, quem vai dar essa palavra é o Gabriel, ok? Aí você vai ter um descontão para fazer o curso que vai iniciar em abril, tá ok, gente? Então, entre em contato conosco. Gabriel, qual que é a palavra-chave? Uma palavra que define a cidade de São José dos Campos, que está no hino da cidade, que é hospitaleira. Hospitaleira, olha só. Esta cidade que se um dia Santana emancipar, vira Minas Gerais, né? É verdade. Então, acolhe mineiros, acolheu. Eu sou de Taubaté, sou acolhido nessa cidade, embora tenha vindo me formado no Paraná. São José tem uma história de hospitalidade muito grande. Você sabe que eu nasci aqui em São José e eu vi isso, né? As pessoas chegando aqui cada vez assim. Acho que nada mais grandioso do que a palavra mágica ser reconhecida como uma grande qualidade da nossa cidade. Hospitaleiro. Hospitaleira. Então anota aí. São José, a hospitaleira. Uma coisa assim que o Gabriel colocou, eu queria destacar para vocês, né? Até acho que deve ter um vídeo aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal que a gente sempre passa conteúdo de valor para você que sonha em passar no concurso público. A gente tem um vídeo que a gente gravou, transformando sonhos em metas, né? Antes de você transformar esse sonho numa realidade, que é o caso do Gabriel hoje, né? Que está trabalhando onde ele sonhou, né? Tá com a pessoa com quem ele sonhou, mas depois do sonho, para esse sonho realmente se realizar, você tem que transformar esse sonho numa meta realizável, uma meta onde você dê informações para o seu cérebro de como você vai fazer isso, até quando você pretende fazer isso, né? E traçando a meta, como ele colocou aqui, né? Ou melhor, o chefe dele colocou, né? Pendure esse sonho que transformou em meta num local visível e todos os dias você lembra dele, você olha para ele, você declara essa sua meta. Porque se você não fizer isso, vão te roubar esse sonho, vão te roubar essa meta, né? Então é muito importante trazer para o coração, porque mesmo sendo todas as dificuldades que o Gabriel colocou aqui, ele só passou por essas dificuldades porque esse sonho que virou essa meta, ele estava muito claro dentro dele, tinha clareza. Agradeço, obrigado, viu, Gabriel? Obrigado pela presença aqui. Eu tenho certeza assim que você, olha, o seu testemunho, o seu relato aqui vai ajudar muita gente, né? Pode ser até que não seja para a pessoa passar no concurso da Câmara Municipal, mas assim, esse bate-papo nosso aqui foi um bate-papo assim com bastante conteúdo e relevância, porque fala de vida, né? Fala de você olhar lá para frente e conquistar. E, professor, eu tenho que ser grato também, porque eu sei que não são todos os cursos que vocês abriram para o online ao vivo. O online ao vivo é um desafio para vocês também, sim, né, como Unicursos. E eu só passei nessa prova, porque eu fiz o curso que vocês deram. Eu tenho isso claro. Foi meu trabalho, foi minha dedicação, mas se eu não tivesse feito o cursinho com os professores, com a qualidade que o Unicursos tem, com as condições que o Unicurso me proporcionou, eu não teria realizado esse sonho. Então, vocês foram a ponte. O que me levou a atravessar essa ponte estava aqui dentro.
Mas se eu passei nessa prova e pude ser aprovado, tanto é que a gente brincou, né? Eu fui aprovado, eu fui chamado, eu demorei mais de 1 ano para vir buscar a camisa de aprovado aqui, porque no dia a dia a gente vai fazendo outras coisas, enfim, aí eu estava de passagem por aqui, eu falei, vou passar no Unicurso lá com o professor José Roberto, pegar a minha camisa, que quando eu estava fazendo o curso, né, isso também tem um efeito sobre a gente, eu vi a camisa dos aprovados, sabe, e você vai somando, você vai somatizando coisas que vão agregando, são acessórias à sua conquista, e são coisas que vão ajudando você a chegar lá, né? Então, tenho a minha camisa de aprovado, guardo ela com muito carinho lá, porque eu coleciono as camisas por onde eu passei, e a camisa de aprovado é uma delas que eu tenho muito orgulho. Legal. Obrigado pelo bate-papo. Nós conversamos aqui com o Gabriel, ex-aluno aqui do Unicurso, hoje trabalha na Câmara Municipal de São José dos Campos e estará conosco na nossa preparação aí, se Deus quiser, como professor de vocês aí da Lei Orgânica e trazendo, logicamente, mais informações para vocês sobre o trabalho na Câmara Municipal. Obrigado.